Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez no canal Intimidade com Deus para levar até você uma mensagem de Deus para a sua vida. O assunto de hoje nós vamos falar de salvação. Os textos que nós vamos usar como textos-chave estão em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Assim diz a palavra de Deus: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Também fala a palavra de Deus: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Qual a diferença entre a doutrina de salvação do Velho Testamento e do Novo Testamento? No Velho Testamento, meus amados, a salvação era pelas obras. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, era necessário ter obras para se salvar. Essa era a lei. No Novo Testamento, quando vem Jesus e morre pelas nossas vidas, ressuscita ao terceiro dia, a salvação agora é pela graça. E a graça aniquila a lei. Então a salvação não é mais pelas obras. A salvação é pela graça. Aqui nós temos um grande dilema, um grande problema de entendimento, muitas vezes, nas doutrinas. Mas que fique claro, a salvação no Novo Testamento é pela graça. Então a salvação para nós que estamos no Novo Testamento é pela graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. O homem, ele não mereceu esse favor. Na verdade, ele não precisa fazer nada para merecer. Porque mesmo que ele fizesse, ele não mereceria. E não há nenhum preço a ser pago. Meus amados, o preço para a salvação, ele já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala que Jesus veio por um projeto de Deus Pai. O amor de Deus para com a vida do homem, para trazer novamente o homem a uma posição de intimidade com Deus. Projeto de amor perfeito. E também um projeto de amor perfeito aceito pelo Filho, porque o Filho também nos amou para dar a sua vida por nós. Então, meus amados, é de graça. E a salvação, meus amados, também é ato e processo. Nós vamos entender o que é cada etapa da salvação. Nós temos esse quadro, ele é um quadro totalmente completo em relação ao plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Primeira coisa que precisamos entender, logo acima, a salvação ela vem da eternidade. Meus amados, quando Deus fez o homem para ser eterno e estar ao teu lado. Com o pecado da desobediência, que foi o primeiro pecado, o homem ele se separou do projeto de Deus. Então Deus desenhou um projeto especial para a salvação da vida do homem. Então veja que a salvação, primeiro, ela vem da eternidade. Tá? É ato porque vai depender também do homem. Veja que o homem ele é eleito. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, lá no ventre da tua mãe, tu já é eleito. Agora vem uma segunda parte, que é o chamado. O chamado, meus amados, acontece quando você tem uma experiência. Independente da idade ou de momentos da tua vida, você entende que Deus está falando com você. Aquele é o chamado. Agora o chamado, meus amados, ele tem um resultado que depende de você. O Senhor, ele programa toda uma circunstância para o seu chamado. Ele fala com você.
só que ele não pode tocar na tua decisão. Então o chamado agora, ele tem uma decisão. É a escolha, é o livre-arbítrio da vida do homem. Ele pode aceitar ou pode rejeitar. Quando você aceita o chamado, agora você vai passar por um processo de santificação e obediência. Veja que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: em santificação do Espírito para obediência. Meus amados, aqui desde já, pela palavra, nós eliminamos a doutrina e a pregação de que uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, mas eu aceitei o Senhor Jesus há 10 anos atrás, eu me desvirtuei do caminho do Senhor, mas eu ainda estou salvo. Não, meu amado, não se engane. A salvação é ato e processo. Você precisa estar na posição. A palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurado aqueles a que, quando o Senhor Jesus vier, os achar servindo assim. Ou seja, se eu servi no passado e me ausentei da presença do Senhor, neste momento, se o Senhor Jesus vier para me buscar, ou se o meu fôlego de vida se findar, eu não tenho salvação. Mas não importa o momento, se eu entendi, aceitei e estou na presença do Senhor em processo de santificação e em obediência, eu tenho salvação. Então você, nesta condição, diante da palavra de Deus, pode ter a certeza da sua salvação. Veja, meus amados, que o outro lado da escolha, ele leva à morte. E ainda há muitos que pregam a salvação como fruto de obras. Se baseiam na palavra de que a fé sem obras é morta, e é uma verdade, mas essa obra aí não é a obra para a salvação. É a obra que você, como servo de Deus, tem que ter. É impossível você falar em fé no Senhor, falar em estender a mão, se você não é capaz de fazer assim. Isto é uma necessidade. Já está em você. E não é por elas agora, pelo Novo Testamento, a partir da morte do Senhor Jesus Cristo, não é pelas obras que você vai ser salvo. O teu nome tem que estar escrito no livro da vida. E isto vai acontecer mediante o teu entendimento e aceitação de que Jesus Cristo agora reina em tua vida. Veja então, só para recapitular, salvação e eleição. A eleição desde o ventre materno. A salvação é um encontro, ela é um chamado de Deus para o homem. No chamado você toma consciência de que um dia o Senhor te escolheu. É o momento aqui, é o momento em que Jesus se revela ao coração do homem. O chamado, meus amados, é um encontro. As circunstâncias podem se dar em circunstâncias variadas desse chamado. Muitas vezes em momento de alegria, outras em momento de tristeza, de angústia. Mas Deus está falando. A forma do chamado também ela vai ser diferente. Pode ser igual para muitos ou diferente. A época do chamado também. Quantos anos eu tenho? Em que momento eu fui chamado? Meus amados, há um detalhe muito importante. Que há muitos que se dizem crentes, que estão dentro das igrejas, que ainda não aceitaram o chamado. E isto é uma grande verdade. E precisamos ter o entendimento de que, se eu já aceitei o chamado, no chamado você toma consciência de que um dia o Senhor te escolheu. Veja você, meu amado, há a necessidade de uma escolha. Há dois caminhos. E você precisa escolher. Um caminho de vida, em que te levará a Deus, e um caminho de morte, em que a sua alma ficará eternamente na ausência de Deus. Veja que o ato da salvação, olha só, o encontro com Jesus. Lembram-se? A mulher lá no sepulcro? O Senhor Jesus a chamou pelo nome. Lembram-se do chamado de Zaqueu? O chamado de Bartimeu? Lembram-se da mulher samaritana? Quando o Senhor Jesus se revela a ela e diz: olha, sou eu mesmo que falo contigo? Lembram-se de Paulo? Quando o Senhor Jesus se revela a ele como uma forte luz e a palavra fala: olha, viu uma luz, ouviu uma voz. Jesus ele se revela
quando vê o que está no seu coração. Ele se revela de várias formas, de várias maneiras, em vários momentos, em vários tempos da sua vida, ele se revela. E o processo de salvação, então, você verifica que tem a participação do homem. O Senhor está te chamando, mas você tem o livre-arbítrio. Você vai aceitar ou vai rejeitar? Ninguém pode tocar nessa decisão. Ela é sua. A salvação, então, ela continua em santificação do Espírito. Meus amados, a recomendação do apóstolo, no seu discurso, ele diz o seguinte: arrependei-vos, no verso 38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus amados, há uma grande luta interna nas nossas vidas. O homem, na sua razão, é o homem racional lutando contra o espiritual. E este momento, há uma luta interna dentro do teu coração para ouvir essa palavra. O homem vai falar, não precisa, não é assim. Essa é a razão do homem. Mas, meu amado, a revelação vai falar, o Espírito Santo vai falar com você, olha, arrependei-vos. Arrependei-vos para que você seja abençoado, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Arrependei-vos e aceitai o Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E ainda fala, para receber o dom do Espírito Santo é necessário arrependimento. O significado no original grego é mudança completa na mente, na forma de pensar, ou mudança de rumo. É uma conversão, meu amado. O velho homem, ele morre, e o novo homem, ele ressurge. Veja só, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo, meu amado, na vida do crente, ele é o sepultamento da velha criatura. O velho homem não fala mais. A razão, o meu eu, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso não fala mais. Mas quem fala agora é o Senhor Jesus na minha vida. Quem fala agora é o Espírito Santo direcionando toda a minha vida. E ainda a recomendação fica, salvai-vos desta geração perversa. Meus amados, há uma geração que ela está contaminada. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. A palavra fala que o mundo, ele jaz no maligno. O homem tem rejeitado a direção de Deus, ele tem rejeitado a vontade de Deus sobre a sua vida, ele tem se feito rei em sua vida no lugar do Senhor Jesus. O mundo, na verdade, é todo aquele que rejeita a palavra de Deus na sua essência. Mas da palavra de Deus emergiram muitas doutrinas. A grande questão que deve ser analisada nesse momento, a doutrina, ela fere a palavra de Deus. A doutrina é uma doutrina revelada, ela está conforme a palavra de Deus, porque se ela está conforme, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas se ela não está conforme, ela é engano, meus amados, ela é engano. E há também uma geração no cristianismo moderno que misturou os valores. Deixou o mundo entrar nas igrejas, o evangelho da prosperidade, a salvação pelas obras. Muitos conceitos que estão lá no mundo, falsas doutrinas, o entendimento incorreto da palavra de Deus sem revelação, gerando muitas doutrinas e falando de salvação e, na verdade, levando o homem a um entendimento totalmente desvirtuado do que é salvação. Lembrai, meus irmãos, salvação é ter Jesus Cristo no teu coração, ser lavado e remido no sangue de Jesus. Esta é a bênção da salvação. Nós queremos nos despedir com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer ao amado irmão que você é especial aos olhos de Deus. Se você que ouviu essa palavra ainda não tem uma experiência com Deus, feche os teus olhos, porque o Senhor vai falar ao teu coração. Ele quer te dar salvação. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Se você até agora não tem este entendimento, se você não tinha a certeza da tua salvação, mas se você entende que você é lavado e remido no sangue de Jesus, tenha o entendimento de que o teu nome
ele está escrito sim no livro da vida. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.